A paz do Senhor para todos. Eu vou ler aqui, deixar uma mensagem em Mateus 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levavam azeite consigo, mas as prudentes levavam azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós estamos falando sobre coronavírus todo esse tempo. E a minha preocupação maior é que nós não temos falado sobre conserto dentro das igrejas. Isso já há muito tempo não se fala sobre conserto. A gente fala muito sobre prosperidade, sobre o Deus que abençoa, sobre o Deus que vai trazer sobre você as bênçãos de Abraão. Mas nós estamos em falha com Deus, porque não falamos sobre Deus que transforma vidas. Não falamos sobre Deus que é necessário estar em santidade para servi-lo. Não falamos sobre a postura de Sadraque, Mesaque e Abednego, que deve ser a postura do cristão, que meio à adversidade, idolatria, à prostituição, adultério, qualquer coisa que vier, nós devemos estar sempre com postura diante do Senhor. Mesmo se jogados ali na prisão, como Paulo, ou se jogados na fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego, na cova dos leões, como Daniel, nós devemos sempre ter a postura firmeza diante de Deus. Falta postura diante de Deus. E aqui nós vemos a parábola das 10 virgens. 10 virgens. 10 mulheres preparadas para se casar. 10 mulheres que deveriam estar preparadas para se casar, na verdade. 10 mulheres vestidas de noiva. 10 mulheres com lâmpadas na mão, que era necessário naquele momento. E as lâmpadas, por algum momento, até estavam acesas. Mas o noivo demorou para chegar. E aquelas mulheres dormiram, todas as 10. E elas dormiram e o noivo chegou. De repente ouviu-se o barulho, o noivo está à porta, ele está aí, é hora de entrar. E 5 daquelas virgens, quando olharam e viram que a sua lâmpada não tinha azeite, elas se desesperaram e elas pediram azeite emprestado. É uma coisa que alguns crentes têm o hábito de fazer, né? Quer ir na aba de outros, né? Quer ir na aba da mãe, quer ir na aba do pai, na aba do irmão, né? Então, não dá. Não existe você ir na aba de outra pessoa. Não existe você ir pendurado na saia da sua mãe. Não existe você ir porque o Senhor disse que tinha uma grande obra com você. O Senhor, ele cumpre as promessas dele. A salvação é individual. Deus pode cumprir a promessa dele na sua vida. Você ser uma pessoa que tem promessa, Deus cumprir, e você ainda perdeu a sua alma. Porque a salvação é individual e é até o fim que você tem que ir. Você tem que ser fiel até a morte, para ter a coroa da vida. Não é de qualquer forma que você vai subir ao céu. Deus requer santidade, Deus requer fidelidade até a morte, Deus requer conserto, transformação de vida. E aqui, aquelas loucas, na hora que perceberam que as outras não dariam azeite porque elas iam ficar sem, e elas não fariam isso porque elas eram prudentes, elas sabiam que elas precisavam do azeite delas para chegar até o fim, elas eram prudentes. E elas falaram: não, vai faltar para nós também, nós estamos aqui preparadas, nós viemos preparadas, e agora não vamos perder nossa salvação por causa de vocês. É mais ou menos assim, não tem como. E aí então elas
foram procurar naquele momento, em cima da hora, na hora que o noivo já estava lá, já estava à porta, o azeite. Elas até chegaram a comprar o azeite, mas não adiantava mais, era tarde. A porta se fechou. E na hora que elas bateram na porta, o noivo disse a elas: eu não conheço vocês. Não conheço vocês, porque nunca tiveram compromisso comigo. Porque nunca realmente se puseram na posição. Porque nunca houve uma transformação de vida. Nunca houve um posicionamento diante de mim. Não dá para viver na casa do Senhor de brincadeira. De tempos em tempos caindo, levantando, de tempos em tempos. A gente cai, mas a gente tem que levantar, seguir em frente e buscar não cair naquele mesmo erro. A gente tem que buscar estar sempre santo na presença de Deus, com toda a firmeza e força, e sendo transformado pela renovação do Espírito, como diz ali em Romanos. Paulo disse em Romanos: transformados pela renovação do Espírito. Não se conformem com esse mundo. Não se conforme com o mundo, o Senhor está à porta. O coronavírus ele só veio para te alertar hoje, para você. Levanta, lava suas vestes. Joga fora tudo que for impedimento, joga a capa fora, joga o que tiver guardado fora, qualquer coisa que trouxe a idolatria para si. A gente acha que idolatria é só o ídolo feito de barro, uma imagem de escultura, alguma coisa assim parecida. A idolatria é tudo que você coloca no seu coração que é maior do que Deus. Tudo aquilo que você idolatra, que você tem dentro de si, que te impede de chegar a Deus. E você diz assim: ah, não, mas Deus vai entender. Deus não vai entender, porque o Senhor não aceita nada que te separe dele. Nada que você coloque no meio aí que você acha que é maior que ele. Ele tem que ser o centro da sua vida. Ele tem que ser o centro de tudo. Você sempre tem que pôr na tua cabeça que Deus é o centro de toda a sua vida, de todo o seu querer. Agora, neste momento, reflita aí. Reflita. Se você realmente está preparado para subir. Se o coronavírus te pegar amanhã, você vai subir com o Senhor? Se hoje o Senhor voltar, você vai subir com o Senhor? As suas vestes têm que estar limpas em todo o tempo sejam alvos as suas vestes. E nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Todo o tempo sejam alvos a tua veste. Medita nessa palavra hoje, porque o Senhor, Ele não vai levar de qualquer maneira. O Senhor não tem compromisso com pessoas que estão brincando na casa dele, vivem de brincadeiras e até levam outras pessoas junto consigo. E o Senhor não tem compromisso com essas pessoas. Vai ficar. Eu sinto muito dizer, a porta é estreita, o caminho é estreito, não mudou nada e muita gente vai ficar achando que está servindo a Deus e vai ficar na terra. Vai passar pela grande tribulação, os que tiverem que passar. E o pior de tudo é que a vida eterna não é só para quem vai subir para o céu, não. Existe o tormento eterno. E aqueles que não forem salvos vão para o tormento eterno, atormentados eternamente. Quão vergonhoso é para nós, né? Já pensou como essas noivas? Elas eram noivas, todo mundo viu elas se vestindo de noiva, todo mundo viu elas pegando azeite, todo mundo viu elas esperando o noivo, elas diziam estar esperando o noivo, mas não estava preparada. Mas não estava preparada naquele momento. E o noivo veio e elas ficaram para fora. E o pior de tudo, o noivo olhou para elas e disse: eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Ou seja, você nunca teve parte comigo, porque você nunca se preocupou em fazer a minha vontade. Você nunca se preocupou em deixar e negar a si mesmo para fazer a minha vontade. Negue a si mesmo e siga Jesus. Negue a sua vontade e siga Jesus. Se conserte com o Senhor, porque Ele está te dando uma chance hoje de conserto, uma chance hoje de trocar suas vestes, de transformar agora a sua vida, o seu posicionamento diante dEle, para que você possa subir ao céu com Ele. E que você possa meditar nessa palavra e venha lembrar que Deus é fiel. Jesus está voltando e Ele vai levar uma igreja ataviada, uma igreja escolhida, separada, que se separou para Ele, se separou do lodo do pecado, do mundo, para estar com Ele. Esses são os que vão subir ao céu. Eu agradeço aqui a oportunidade, em nome de Jesus. Brincadeira.